Começou, Flor. Obrigada, Camila. Boa tarde para todo mundo. Bom, hoje é nosso primeiro encontro. Bem-vindos e bem-vindas ao curso de Tecnologias para o Ensino de Português como Língua Adicional e Estrangeira. Esse curso durará até o dia 23 de outubro e hoje será o primeiro dos 5 encontros. E nesta oportunidade, as professoras Rosane Nascimento de Souza e Griselda Sauco vão falar sobre a aula de língua e de tradução em tempos de inteligência artificial. Bom, o objetivo geral desse encontro é discutir as possibilidades de apropriação e as limitações envolvidas no uso da inteligência artificial em sala de aula. Para isso, as professoras selecionaram algumas inteligências artificiais e vão destacar o potencial que elas têm para contribuir com o ensino de português, língua estrangeira e de tradução, trabalhando a abordagem do processo de tradução na sala de aula. Vou começar a apresentar as professoras. A Rosane Nascimento de Souza é licenciada em Letras, Português e Alemão pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em docência voltada para o ensino superior pela Universidade de Buenos Aires e professora no nível superior em língua portuguesa e gramática na FACE UNLP, no IES Línguas Vivas Juan Ramón Fernández e na ENS Sofia Brocken de Spangenberg, onde ela coordena os projetos Debate com Mate e Cultura em Movimento, e também coordena o curso de ingresso do professorado em português da Universidade Nacional de La Plata. Por outro lado, a Maria Griselda Sauco, a Maggie, é bacharel em Ciências da Comunicação com ênfase em processos educacionais e tradutora pública em língua portuguesa pela Universidade de Buenos Aires. Atualmente é membro da equipe de pesquisa e conteúdos do Programa de Compreensão Leitora em Português do Departamento de Línguas da Faculdade de Direito da UBA. Também leciona as oficinas de tradução inversa 1 e 2 do Tradutorado em Português do Instituto Superior em Línguas Vivas Juan Ramón Fernández. Ministra aulas de português no Centro de Formação Profissional número 10, SECI, da Cidade Autônoma de Buenos Aires, e trabalha também como tradutora independente. Bem, agora podemos começar com a apresentação das professoras, quando estiverem prontas. Boa tarde a todas, todos e todas. Eu sou Rosane Nascimento de Souza e obrigada, Flor, pela sua apresentação. Vou esperar você compartilhar o slide. Está começando aí. E aí a gente começa. Mas antes eu queria fazer uma observação. Eu estou vendo que tem gente do mundo inteiro, né? Muita gente do Brasil, interiorzão do Brasil, muita gente. Legal, bacana ter a companhia de vocês aqui. Bem, a gente vai falar hoje, eu e Mag, né? Nós vamos falar. Aí tem gente da Colômbia, no Paraná, em Cascavel, La Matança, Argentina, uma beleza, gente de todos os lugares. O nosso mini curso de tecnologias que começa hoje, né? Nós vamos começar falando um pouquinho de inteligência artificial, que está super na moda, né? Está na boca de todo mundo, e como nós podemos usar essa inteligência artificial para o ensino e aprendizagem de língua, especificamente português, língua estrangeira, que é o que com a gente trabalha aqui, e também de tradução. Tanto no ensino de língua para formar docente, nós trabalhamos com os professorados, que na Argentina forma professores de português, e também para formar tradutores. Nós trabalhamos no Tradutorado de Português, que também forma tradutores. Então, Flor, você pode continuar?
Bem, fazer uma pequeníssima introdução sobre a inteligência artificial, porque ela já faz parte de diversos setores e cada vez ganha mais espaço. E na educação, então, ela está bombando, não é não? Especialmente dentro da educação, especialmente para nós no ensino de línguas e no ensino de tradução. Né? E por que nós vamos falar de inteligência artificial hoje? Porque já há estatísticas que mostram que de 20% a 40% do tempo de professores e tradutores é gasto em tarefas que poderíamos automatizar com as tecnologias atuais. Então, é um recurso a mais para a gente poder trabalhar com mais efetividade. Então, a pergunta que aqui vai nos guiar é como é que a gente pode usar essa inteligência artificial para melhorar a eficiência do ensino, mas sem comprometer a qualidade da educação. E aí a gente tem algumas dicas, né? Principalmente, e aí tem uma citação da Maria Bonicato, uma professora aqui da Argentina, da Universidade Nacional de La Plata, que ela lembra que há vários desafios e entre esses desafios nós temos que pensar em termos de ética. Ao trabalhar com a inteligência artificial, temos que ter ética e também pensar na questão da equidade, da igualdade, né? Todos podem ter acesso a essa ferramenta, todos devem ter acesso. Então, essa também é uma questão para se abordar com muito cuidado. Né? Flor, pode passar? E aí eu deixo para vocês, esse material vai ficar disponível depois para você, Camila vai disponibilizar, né? Para que vocês saibam, né, conheçam um pouco mais a fundo, a gente não vai entrar nessa questão do que é exatamente a inteligência artificial. Esse vídeo que está aí, né, até pelo menos o minuto 4:28, conta para a gente, explica para a gente bem didaticamente o que é a inteligência artificial e os vários usos que podem, que essa inteligência artificial pode ser usada. Né? Então, o vídeo está aí, Flor está colocando no chat, né? Depois assistam, também faz parte do canal do YouTube, né? E 2-a-1, que é o que eles chamam de conexões inteligentes, e nesse canal tem outros vídeos dessa área muito interessantes também. Mas vamos ao que interessa, né? E passamos para o potencial das inteligências artificiais. Inicialmente, nós vamos falar aqui, estamos generalizando com inteligência artificial, nós vamos falar do que chamam LLM, né? Que são os modelos, a sigla em inglês, modelos de linguagem ampla. O que significa isso? Né? Esses modelos de linguagem, eles podem compreender e gerar textos em linguagem humana. É uma máquina, basicamente é isso, é uma máquina que pode compreender um texto e pode escrever o texto. E isso serve tanto para a tradução quanto para o ensino-aprendizagem de idiomas. E aí eu coloquei para vocês alguns exemplos dos modelos de linguagem ampla. Quais são? O ChatGPT, que é o mais conhecido, que é da OpenAI, né? Mas tem também, essa mesma empresa oferece o Perplexity, né? O Gemini, que é do Google, o Claude, o Bing. O Bing tem, aproveito para comentar, um gerador de imagens muito bacana e fácil de usar, né? Você dá o comando, coloca no prompt o que você quer e ele gera a imagem. Os outros, basicamente, Copilot, ChatSonic, DataCamper, Jasper, Paul, todos eles trabalham basicamente com textos. E um detalhe também, todos, a princípio, são grátis. Então,
depois vocês se divirtam vendo cada um deles, são grátis. Tem versão paga? Claro que tem versão paga, porque ninguém trabalha de graça. Mas nós podemos usar, a versão tem menos recursos? Pode ser que tenha menos recursos, mas já dá para a gente se virar usando a versão grátis. Né? Não é necessário na internet, vocês não devem pagar por nada. Vamos lá, Flor, não vou entrar mais em detalhes aí, o que eu vou comentar agora é quais são as limitações e desafios no uso da inteligência artificial na sala de aula, né? Há, sim, algumas limitações, há, sim, bastantes desafios, né? Mas o mais importante que eu quero ressaltar aqui, e toda vez que vocês pensarem em inteligência artificial, a gente tem que falar sobre isso. Essas inteligências artificiais, elas estão, sim, sujeitas à falha, né? Elas podem errar. E mais, elas podem inventar dados e fatos. Você faz uma pergunta, você faz um lindo prompt e ela mente para você, porque ela é mentirosa. Então, né, a partir disso, nós temos que ter muito cuidado e qualquer coisa que eu faça, que eu interaja com a inteligência artificial, eu, pessoa, né, que tenho alma, eu tenho que verificar, reler, buscar fontes, eu tenho que verificar fora do que ela me deu, para ver se aquilo realmente está correto. Então, como eu posso fazer isso? Né? Quando eu uso a IA, há uma necessidade de supervisão constante. Eu tenho que estar o tempo inteiro, né, verificando se aquela informação que ela me deu está correta, é precisa, se ela é 100% correta. E, além disso, no meu caso, eu sou professora, né? Eu dou aula de português língua estrangeira, eu tenho que pensar se a resposta que ela me deu está adequada ao contexto cultural dos meus alunos, ao contexto linguístico, eu tenho que pensar tudo isso. Então, essa supervisão deve ser constante. Né? Em relação à questão de automatização versus interação humana, né, é verdade, a IA pode automatizar tarefas, mas isso, de forma alguma, vai substituir a sua empatia, a sua intuição e a sua capacidade, né? A sua, professor, né? Capacidade de adaptação, principalmente pensando em relação às necessidades emocionais dos seus alunos. Então, temos que ter muito cuidado também com esse fator. E o outro fator muito importante que eu tenho que checar é ver a qualidade desse feedback, né? Eu peço a ela, eu faço uma pergunta, faço um prompt bem bonito e a IA me dá uma resposta. Em alguns casos, essa inteligência artificial tem dificuldade de fornecer algum feedback, alguma resposta mais contextualizada e relevantes, se o nível de aprendizagem for mais avançado. Mas isso por agora, que eu acho que com o correr dos anos, essa situação vai, de qualquer maneira, melhorar, porque somos nós, eu fazendo essas perguntas, eu utilizando a IA, sou eu que alimento esse monstro. Né? Vamos lá, Flor. Bem, vamos à prática, né? Exemplos de prompt para professores de português como língua e cultura estrangeira. Vejam bem que aqui eu coloquei, tem vários exemplos, vamos ver dois mais especificamente, mas esses são exemplos de prompt, e aí eu tenho que lembrar que o prompt, na verdade, é um comando, o comando que você dá para a inteligência artificial, assim se chama prompt, que, na verdade, nada mais é escrever naquele espaço que cada inteligência artificial dá para você mandar a mensagem. Aquilo ali chamamos de prompt. Então, o que nós temos que fazer, né, para que a inteligência me dê uma resposta efetiva? Primeira coisa, eu tenho que ser específico quando eu escrevo. Quer dizer, seja específico quando você escrever seus prompts.
bem específico. Quanto mais específico você for, melhor a IA vai entender você e responder ao que você quer, né? Se esse primeiro resultado não atender às suas necessidades, ajuste o prompt. E isso, na verdade, na prática, você percebe, né, que eu faço um primeiro prompt, achando que meu prompt está maravilhoso, e ele vai me dizer, vai me dar tudo que eu quero. Só que aí eu vejo que a resposta dele não foi exatamente. Então, eu começo a adaptar, a ajustar esse texto que eu coloquei no prompt até obter uma resposta melhor, uma resposta que realmente me satisfaça, né? Além disso, também a possibilidade de usar palavras-chave, frases mais relevantes quando eu for escrever meu tópico. Então, vou mostrar para vocês agora algumas sugestões, né, de prompts que oferecem atividades que vão abordar, essas atividades vão abordar diferentes habilidades linguísticas e aspectos culturais. E vão se adequar a diferentes níveis de proficiência. Eu fiz exemplos com 3 níveis de proficiência, né? O nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. Então, são só exemplos, são pontos de partida para que depois vocês utilizem da melhor maneira para vocês, para a atividade de vocês, né? Flor, posso compartilhar? Sim. Pode. Aí. Vem. Aí nós temos, né? Vou mostrar, está embaixo. Está embaixo. Nível iniciante. Uma primeira ideia de prompt. Logicamente, esse prompt pode ser alterado, como eu já falei, de acordo... Poderia aumentar, por gentileza, para a gente poder ler? Aumentar a letra, por favor? Se possível. Obrigada. Aí melhorou. Dá para ler? Obrigada. Tá ótimo. Obrigada. Esse primeiro prompt, para um nível iniciante, foi pedido ao chat GPT, tá? Então, o que eu pedi inicialmente? Crie uma atividade de vocabulário sobre comidas típicas brasileiras. Eu trabalho com alunos de primeiro nível, nós estamos trabalhando o léxico de gastronomia, comidas, né? Então, eu digo que a atividade deve incluir imagens de 10 pratos diferentes, lembrando que no chat GPT, especificamente, é só de texto, ele não vai me dar imagem, o nome em português e um exercício de correspondência no qual os alunos devem conectar as imagens aos nomes, né? E peço ainda a ele ou ela, a inteligência artificial, que adicione uma seção bônus na qual os alunos vão praticar frases simples, né? Então, essa foi a resposta do chat GPT, né? Aqui aparece, deixa eu ver, sim, aparece, dá para ver ou aumento também? Se puder aumentar, eu estou aqui no celular. Um pouquinho. Ah, tá, obrigada. Mais um pouquinho. Eu já tinha aumentado, eu aumentei mais. Então, vejam bem, aqui está, né, o prompt e ele me dá uma atividade de vocabulário. Dá as instruções, isso tudo, gente, vai ficar para vocês verem depois, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui. O que eu quero mostrar para vocês é como, a partir do meu pedido, o chat GPT me dá essa resposta. Que eu posso ficar satisfeita, pegar, utilizar, ou posso pedir algumas alterações. E também, com a resposta do chat, né, eu também posso fazer alterações. Não, isso para o meu aluno não serve, é melhor eu usar outra coisa. Mas ele me dá as instruções aqui. Observe as imagens dos pratos típicos brasileiros abaixo, leia os nomes de cada prato. No exercício de correspondência, conecte as imagens aos seus nomes corretos
e complete as frases da seção bônus para praticar vocabulário. Então, ele me deu 4 atividades, né? Na parte 1, ele me dá os pratos típicos, 10 pratos típicos brasileiros, né? O nome de 10 pratos típicos. E embaixo, se supõe aqui que ele não adiciona imagens, ele diz para mim, adicione aqui as imagens dos pratos mencionados. Então, eu vou ter que procurar uma foto, uma imagem de churrasco, tapioca, brigadeiro, coxinha, e para completar a minha atividade. E, na parte 2, o exercício de correspondência que eu pedi. Eu coloquei a imagem e coloquei o nome da comida. Então, o aluno vai relacionar. E, finalmente, né, a parte bônus que eu pedi a ele para praticar frases. Agora, você conhece alguns pratos típicos do Brasil, complete as frases abaixo usando o vocabulário aprendido. Né? Então, ele vai dizer, eu gosto de tapioca, eu quero provar pastel. Né? E por aí vai. Todo final de atividade, o chat faz uma observação em relação ao que ele fez. Essa atividade ajudará os alunos a reconhecer pratos típicos do Brasil, associar imagens aos nomes e praticar a construção de frases simples no contexto de comida. Gente, essa é uma sugestão que o chat GPT me deu a partir daquele prompt inicial. Logicamente, dependendo, né, do meu do conteúdo trabalhado em sala. Eu antes trabalhei um texto com os alunos, um texto que falava sobre comidas típicas. Pode pedir também até o texto para o chat, tá? Então, vai depender muito do que eu quero, né? E o que eu quero, eu tenho que pedir muito bem. Esse é só um exemplo. Nós temos outro exemplo, voltando aqui, para... A gente falou aí em nível inicial para o nível intermediário. Né? A cada nível, logicamente, o nível de complexidade aumenta. Então, eu pedi ao Gemini. Né? Agora, mudei de inteligência, vou trabalhar com o Gemini agora. Vocês podem ver aí? Dá para ver. Perfeito. Vou mostrar o prompt. Essa atividade seria para um nível intermediário. Tá? Desenvolva uma atividade de compreensão auditiva baseada em uma canção popular brasileira. Selecione uma música, um ritmo cativante, letra clara. Crie exercícios, e aí eu especifiquei para português de língua estrangeira, que incluam preencher lacunas na letra, responder perguntas de compreensão sobre o tema da música, um debate, e por aí vai. Né? Ele está aberto para ele me dar atividades. Um detalhe que eu queria falar aqui é que, no caso, aqui não, aqui vocês vão ver que ele me dá a sugestão da escolha da canção, o chat escolhe, o Gemini escolhe Garota de Ipanema, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Em algumas tentativas, outras tentativas, algumas inteligências artificiais me disseram que, por questões de direitos autorais, não poderiam me indicar nenhuma música. Então, vai depender, eu acho, que do humor da inteligência artificial. Então, mas nesse caso, o Gemini me deu a música, né? E por que ele escolheu essa música? Justifica com o ritmo cativante, né? Fala em bossa nova, diz que a letra é clara e poética e que é um tema universal, a beleza feminina. Não vou entrar aí em questões de gênero, né? Não vou falar nada aí, foi uma escolha da inteligência artificial, porque já sabemos, ela é carregada com informação, né, dos seus proprietários, vamos dizer assim, e quem faz essa carga,
muitas vezes, não tem um viés de gênero. Então, essa parte nós vamos obviar um pouco e vamos continuar. Né? Então, o Gemini me justifica porque a canção Garota de Ipanema e propõe exercícios de preencher a lacuna, vocabulário, tá? E aí, gente, quero chamar a atenção de vocês para algumas questões que, quando eu digo que a gente tem que estar de olho na inteligência artificial, né? É porque, às vezes, vem alguma coisa errada, e eu tenho que detectar isso. Por exemplo, ela me dá um vocabulário. Tá, eu tenho vocabulário aqui. Andava, usava um biquíni especial, passava, sem pressa, nada mais. Mas o que é solavans? Então, eu tenho que perceber que ela erra. E, no meu exercício, né, retirar os erros da inteligência artificial. No caso do vocabulário, né, as instruções é que o aluno deverá preencher as lacunas com as palavras do vocabulário. Então, eu tenho que ter as palavras corretas e exatas da música. E os alunos devem ouvir várias vezes a melodia e a pronúncia para se familiarizar, né? Devem ouvir a música para ter mais familiaridade. Bem, e aí o Gemini me dá perguntas de compreensão sobre o tema da música, sobre linguagem, né? E oferece sugestão de um debate em grupo, expressões idiomáticas e gírias, né? Então, e dá as expressões, né? E ela anda tão devagar que parece que vai voar, né? O significado é que a garota anda muito lentamente, né? E o debate é porque essa expressão é considerada idiomática. Na verdade, gente, isso é um pontapé inicial, tá? Vou deixar de compartilhar. É somente um pontapé inicial para que a gente possa trabalhar nas nossas aulas de uma forma eficiente com a inteligência artificial. Tá? Flor, você pode colocar... Posso. Já estou, só um minutinho. Sim, é por isso, Isadora, que a gente tem que verificar bem a letra da música, a informação que a IA não está dando, tudo isso tem que ficar bem claro para a gente poder fazer uma atividade bem feita. Aproveitar essa facilidade da inteligência artificial para elaborar, né, um trabalho bem acurado e de qualidade para os nossos alunos. Essa é a ideia. Bem, eu deixo aqui vocês, né, com essa citação sobre a IA. Agradeço muito a atenção de vocês e agora eu passo a palavra para a professora Maggie. Muito obrigada, Flor. Muito obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui, aprendendo também, e eu espero que a gente volte a se encontrar em outros momentos. Obrigada. Bem, aí vamos... Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Griselda, está por aí? Vai Sim, compartilhar? estou aqui. Pois é, vou compartilhar aqui. Excelente. Só um minuto. Obrigada. Qualquer coisa, estou por aqui. Pois é, eu vou falar sobre as potencialidades e limitações do uso da inteligência artificial nas aulas de tradução. Eu vou continuar, né, na mesma linha da minha colega Rosane, e vou falar sobre a minha experiência com a inteligência artificial, principalmente com chat GPT,
e vou mostrar um pouco, né, como eu comecei a implementar a inteligência artificial como mais um recurso em sala de aula, sempre com um olhar crítico, como a Rosane disse, né, sempre verificando, sempre utilizando a inteligência artificial como mais uma ferramenta, tendo em conta que existem várias dicionários, bibliografia, especialistas, né? Então, aqui nessa... Aqui no segundo slide, deixei para vocês o site do ChatGPT, e tem 2 tutoriais. Os 2 explicam como ter acesso à internet, como você pode realizar a conexão do chat com a internet e obter resultados atualizados. Essa experiência que eu digo que eu vou compartilhar com vocês tem a ver com a minha experiência dando aula em 2 oficinas de tradução, se chama tradução inversa, seria 2 oficinas de versão para o português. Na primeira oficina, focamos a atenção na tradução de textos jornalísticos, e na segunda disciplina, que se chama tradução inversa 2, a gente trabalha na tradução do espanhol para o português de textos técnicos, jornalísticos não, técnicos, acadêmicos, jurídicos. Então, é com base nessa experiência que eu tenho, que vou compartilhar, assim, exatamente minha experiência, como eu incorporo a inteligência artificial nas aulas, nesse caso de tradução. Então, aí eu queria, não sei se dá para ver, mas queria começar comentando que, como eu fui incorporando o ChatGPT em sala com os alunos, e, por exemplo, quando trabalhamos na tradução de textos técnicos ou jurídicos, que normalmente tem termos ou siglas que não sabemos realmente como traduzir, então, nessa fase prévia, começamos com perguntas básicas, e começamos a nossa pesquisa no ChatGPT. Aqui tem uma pergunta básica, eu coloquei vários exemplos, que é isso simplesmente, o que é, por exemplo, pensão alimentária. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho. Aqui. Só um minuto. É aqui que... Acho que não estou conseguindo aumentar, mas, bom, explico, né? Explico um pouco. Aqui eu coloquei exemplos de perguntas básicas. O que é tal expressão ou tal termo? Em português, primeiro, ou em espanhol, porque normalmente são termos que a gente não tem a menor ideia de como seria a tradução. Então, é exatamente numa etapa prévia, antes de traduzir, né? Numa etapa de exploração. Depois, a segunda pergunta básica como seria a tradução daquele termo que a gente perguntou antes para o português do Brasil, ou poderia ser para o espanhol da Argentina. Como a Rosane falou, o melhor, né, o mais recomendado seria colocar contexto. Então, quanto mais a gente especificar, melhor vão ser os resultados. Nesse caso, como a gente quer ter uma ideia geral, simplesmente com uma pergunta básica, utilizamos a inteligência artificial como um disparador, como um início, como o início de uma pesquisa maior. Vamos ver. Vamos. Aqui também. Por exemplo, aqui tem um exemplo de uma pergunta que fizemos, que é a LPCO? Por exemplo, tem siglas que, na hora de traduzir, por exemplo, uma
um documento de importação, uma pergunta básica pode ser essa: ¿qué es la LPCO en el contexto de importación? Como não temos a menor ideia, primeiro vemos que tipo de informação traz a inteligência artificial, para depois aqui no slide, aqui tem outra captura de tela do lado, para depois pesquisar em sites confiáveis. Por exemplo, manual de emissão desse tipo de documento do governo federal, tá? Ou outro tipo de fontes confiáveis. Ou seja, como a Rosane falou, é interessante utilizar a inteligência artificial como um recurso, uma ferramenta que sirva para um início, mas depois sempre temos que verificar, temos que terminar de conferir com outras fontes, dicionários, bibliografia, especialistas, Google também, e material em PDF, é isso que eu queria mostrar, né? Aqui também coloquei outro exemplo, aí perguntei, utilizei o prompt: por favor, me dê informações sobre sites em que posso encontrar modelos e informações sobre procurações no português do Brasil. Por quê? Porque estávamos traduzindo uma procuração, mas queríamos ter mais informações para ter modelos e mais informações sobre sites confiáveis sobre procurações. Aí, podemos ver, depois vocês, se quiserem, podem clicar, porque esse material a gente vai disponibilizar, podem ver e analisar a resposta do chat GPT. Aí, podem observar que o resultado foram vários sites, mas os 2 primeiros são inexistentes. Por isso, ou seja, não é possível ter acesso, não existem. E os outros, por exemplo, Use Brasil, e não chego a ver mais, o terceiro e o quarto, claro que sim, funcionam e são sites confiáveis, mas a gente não pode ficar só com essa informação da inteligência artificial. Como a gente vem dizendo, é importante conferir, verificar e ampliar a pesquisa em outras fontes. Bom, aqui tem um outro prompt que eu queria compartilhar com vocês, que pode ser de grande utilidade, que tem a ver com a criação de glossários a partir de um determinado texto. Por exemplo, a gente pode... deixa eu ver se posso... Vou compartilhar com vocês exatamente o... Aqui. Você tem um prompt que é aquele que eu mostrei antes, que é assim: cria um glossário a partir do texto a seguir. Aí, normalmente o chat GPT vai oferecer realmente um glossário, mas sem formato. Aí, como a Rosane falou também, temos que ajustar o nosso prompt, ou a nossa pergunta, ou a nossa interação com a inteligência artificial, e, por exemplo, pedir para a inteligência artificial elaborar uma tabela. Aqui tem outros 2 prompts que eu deixei. Cria um glossário a partir do texto anterior. Por exemplo, se a gente perguntou, se a gente já subiu um texto, podemos pedir para a inteligência artificial criar um glossário no formato de tabela e com uma coluna com os termos em espanhol e a outra com a tradução para o português. O risco que normalmente sempre quando a gente faz a pergunta para a inteligência artificial, é que forneça, ou que nos dê a tradução que a inteligência artificial achar adequada. E é um risco porque normalmente tem coisas para ajustar, temos que pesquisar e terminar de conferir realmente a veracidade, né? Realmente, se realmente é uma tradução fiável.
Aqui, eu não sei por que não estão funcionando. Já vou compartilhar com vocês aqui. Não sei por que agora... aí. Por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo. Esse foi um exemplo que a gente utilizou em sala de aula. Colocamos o texto em espanhol e pedimos para a inteligência artificial realizar a extração terminológica desse texto em espanhol. Considerações para a produção de huevos agroecológicos. Então, como eu falei antes, a inteligência artificial oferece termos, mas só os termos em espanhol, que são os termos no idioma original do texto, né? Aí, como ajustamos ao nosso prompt e falamos, si te doy la traducción al portugués de este texto, podrías elaborar uma tabla com 2 colunas, ou seja, a gente ofereceu o texto traduzido, que hemos trabalhado na tradução desse texto em sala, e a partir desse texto já traduzido, a inteligência artificial oferece a tabela com os termos em espanhol e a correspondência em português. Mas aí já, quanto mais, vocês podem ver que quanto mais específico for o comando, melhores resultados vai ter, porque a inteligência artificial, o chat GPT, simplesmente automatiza um trabalho que a gente fez previamente, que foi já traduzir. Então, só coloca esses termos num formato de tabela, e é um formato que é muito útil para, por exemplo, copiar e colar no Excel e importar, eventualmente, numa base de dados terminológica, né? Para trabalhar, por exemplo, com programas de tradução assistida, programas de tradução, MemoQ, WordFast, vários programas que automatizam algumas tarefas. Né? Então, voltando aqui. Eu não estou vendo os comentários, não sei se querem fazer alguma pergunta. Maggie, aí a gente sugeriu para falar depois, mas se não, vamos pegar as perguntas e consultas que tiverem. Tá ótimo. Então, vou continuar. Também, outro prompt que pode ser de grande utilidade é a contagem de palavras. Poderíamos pedir, por exemplo, rapidamente para o chat GPT realizar a contagem de palavras, por exemplo, de um texto. Aqui, por exemplo, colocamos uma receita, pedimos para realizar a contagem de palavras do arquivo a seguir, só que não enviamos o arquivo. Aí o chat falou, por favor, envie o arquivo que você deseja e que eu faça a contagem de palavras. Aí colocamos um pequeno texto, receita de pan árabe, e vemos, assim, uma contagem bem rápida. Aí fala, a receita que você enviou contém 265 palavras. Tem outras ferramentas para contagem de palavras, tem o Word, tem um monte, mas quem sabe, em algum momento, pode ser útil para ter uma contagem rápida. Inclusive, a gente pode pedir para realizar uma contagem de palavras únicas. Às vezes, por exemplo, a tarifa para a tradução de palavras repetidas muda um pouquinho. Então, essa ferramenta de contagem de palavras únicas pode ser também útil. Aqui, não sei se eu vou querer mostrar todos os exemplos, mas estão disponíveis, se vocês clicarem aqui na tela, na apresentação, quando estiverem com a apresentação com vocês, aí vão ver os exemplos todos, as perguntas que a gente fez e os resultados da inteligência artificial, do chat GPT, especificamente, né? Outro prompt que pode ser útil é procurar sinônimos ou expressões equivalentes, tá? Aqui eu vou compartilhar.
Então, por exemplo, a gente perguntou aqui, forneça sinônimos de declaração de comparecimento à audiência ou sessão de julgamento e indique os sites que foram consultados. E, então, aí o chat oferece algumas opções que depois a gente vai terminar de definir quais são as mais apropriadas, depois de ter pesquisado, como falamos, depois de ter pesquisado em outras fontes. Mas essa função também é bem interessante. Sinônimos, e aqui pedi para indicar os sites, para ter também aqui um site para também ampliar a pesquisa. Por exemplo, se eu entrar aqui, aí me leva para um modelo de declaração de comparecimento à audiência. Então, alguns sites podem ser interessantes e outros, como falamos antes, inexistentes. Tá. Vamos para esse outro prompt, que também, como falei antes, utilizamos como atue como tradutor profissional e traduza do espanhol para o português os trechos a seguir. Isso utilizamos em sala de aula como um início, como se fosse uma primeira aproximação, e uma aproximação que temos que enxergar com um olhar crítico, como dissemos, né? Tem aqui, atue como tradutor profissional e traduza. Aí pedimos essa receita que eu mostrei antes, e o chat GPT aí mostra esse resultado. O que vocês acham? Aí é pequeno, esse texto é pequeno. Pedimos para traduzir, e depois para revisar. Acho que é o prompt seguinte. Não é o prompt seguinte, mas pedimos para revisar. Eu vou mostrar para vocês. Era esse daqui. Desculpa aí. Atue como revisor profissional e corrija a tradução anterior. Também porque o espírito, né, a ideia de ver como é que funciona a revisão e a tradução é para ver também os pontos fracos e os pontos fortes da inteligência artificial e saber como trabalhar com ela, tá? Sempre considerando que vamos ter que sempre verificar, sempre consultar outras fontes, mas é uma ajuda, assim, rápida, uma ajuda rápida. Aqui tem outros prompts que, como a Rosane disse, aí eu formulei desse jeito, os comandos, mas com certeza tem outras possibilidades que vocês que podemos pensar juntos, né? Não são as únicas possibilidades de prompts, mas eu deixo aqui, vocês podem utilizar. A primeira forneça, no mínimo, 2 possibilidades de tradução para o português brasileiro do trecho a seguir, e depois dos 2 pontos, aí você pode colocar uma frase, um parágrafo, vários parágrafos, ou sugira outra possibilidade de tradução do texto a seguir. Cada exemplo que eu coloquei aí tem a pergunta autêntica que fizemos. Aqui, aqui eu deixo para vocês. Atue, foi exatamente isso que eu coloquei. Atue como revisor e corrija a tradução a seguir. Então, todos esses prompts podem ser ajustados e até conseguir um resultado, ou chega uma hora que não tem resultado bom, digamos, né? Aí entra a nossa inteligência humana e a nossa capacidade de interpretar o contexto, que normalmente é isso que a inteligência artificial
o ponto fraco dela é esse, que não pode interpretar questões culturais, expressões, contextos. Então, é aí que é onde temos que atuar como profissionais e realmente nos formar, nos capacitar cada vez mais para tomar decisões realmente com um olhar crítico e capacitado. Vamos lá. Tem outro prompt. Aqui tinha o revisor. Atue como revisor e corrija a tradução a seguir, que acabei de mostrar. Aqui testamos aí em sala outro prompt, que é assim, revise o texto a seguir, levando em consideração a coerência, a consistência e as normas atuais do português brasileiro e justifique as alterações. Isso foi bem interessante. Eu clico, mas não consigo... não estou conseguindo... Aí, vamos ver. Aqui. Revise o texto, levando em consideração a coerência, aquilo que eu li antes, e aí o chat oferece o texto revisado e justifica as alterações que fez. E em sala de aula analisamos o que achamos, se é correto, se não é correto, se levamos em conta o destinatário dessa tradução, se levamos em conta uma série de questões que, às vezes, a inteligência artificial não leva em conta, na maioria das vezes, né? E temos aqui exemplos em que a inteligência artificial pode levar a um equívoco, a um grande equívoco. Não sei, Rosane, se você também quer comentar esses exemplos que a gente achou muito interessantes. Maravilhosos esses exemplos. Adorei. Tem esse que a gente analisou porque achou que queria dar problema. Esse primeiro fala assim, extra, banana é vendida a preço de banana. É possível, sim... Maggie, dá para mostrar? Porque a gente está vendo só os links. Dá para mostrar a... Sim, vou mostrar. Aí dá para ver, né? Não, você descompartilhou. Será? Só um minuto que compartilho já. Aí. Só um minuto. Aqui. Aí está dando para ver? Dá sim. Agora sim. Então, quer ler, Rosane, esse extra? Extra! Banana é vendida a preço de banana? Porque, tem que ver o prompt em cima. Porque a gente colocou, na verdade, fizemos rapidinho e colocamos primeiro a frase. Não, aí a resposta dele é em cima o prompt, mais acima o prompt. Aqui, como seria, colocado entre aspas. Sim, como seria a tradução para o espanhol da Argentina, e aí pedimos a variante, né, da Argentina. Como é que traduziria essa frase, né? Banana é vendida a preço de banana. É possível, sim. E achamos engraçado porque a tradução foi assim, extra, banana se vende a preço de banana, é possível sim. E realmente é uma tradução péssima, né? Porque preço de banana aqui na Argentina não significa nada. Realmente somente não dá para entender a que faz referência. Pois é, porque a banana não sei se é especialmente barata aqui na Argentina e não é uma referência cultural. Então, por isso, queremos mostrar que olha a dificuldade que pode trazer
um título, assim, uma frase dessas. Vou mostrar esse outro exemplo. Aqui tem outro que aí vocês estão vendo? Não, aqui. La Plata. Barreteaba un portón, lo vieron infraganti y tras una persecución terminó tras las rejas. Aí é um título, que vou compartilhar já já, é um título de jornal. Agora vocês me dizem se dá para ver ou não dá. Aqui, Sim. dá para ver? Dá para ver. Ahí. Barreteaban un portón, lo vieron infraganti e tras uma persecução terminou tras las rejas. Tem uma questão que normalmente acontece nos títulos de jornais na Argentina que é bem diferente do que acontece no português do Brasil. Aqui, por exemplo, você no espanhol pode omitir o sujeito e não tem problema nenhum. Todo mundo imagina que quem faz a ação é uma pessoa. Só que quando a gente perguntou qual seria a tradução desse título para o português do Brasil, olha o resultado. La Plata arrombava... Lembrei da crônica. La Plata arrombava um portão foi pego em flagrante e, após uma perseguição, terminou atrás das grades. Quem, Mag? Quem? Pois é, quem, né? Então, olha como é complicado confiar cegamente, né? Confiar sem pensar e reproduzindo o resultado da inteligência artificial. Pode trazer muitas dificuldades e menos clientes também. Claro, Então, a ideia também, quando trabalhamos em sala, é mostrar para os alunos essas grandes dificuldades que temos quando utilizamos a inteligência artificial, que não consegue interpretar essas questões culturais, os recortes da realidade que são diferentes nas duas culturas, no Brasil e na Argentina também. E tinha um outro exemplo que eu queria mostrar. Não, é esse daqui. Não, não é esse, não. Bom, mas não sei se vale a pena depois. Era um exemplo que tinha o título, deixa eu ver se eu consigo. O título era na terceira pessoa do plural, no espanhol. Só um minuto. Aqui. Aqui, conseguem ver? Ainda está extra banana. Aí. Lançam Aqui. uma nova lei? Sim. Sim, aí tem esse outro fenômeno, que é essa maneira natural de formular um título no espanhol, que é lançam a terceira pessoa do plural para indeterminar o sujeito. Lançam uma nova lei que favorecerá os argentinos. Então, a gente perguntou como seria a tradução desse título, jornal, para o português do Brasil. E olha o resultado, Rosane. Lançam uma nova lei que favorecerá os argentinos. Então, aí a gente perguntou, pediu para dar outras possibilidades, de 2 possibilidades a mais de tradução do texto anterior. Aí oferece, novamente, 2 traduções, mas mantendo essa terceira pessoa do plural, que é estranha no português, não é, Rosane? Anuncia uma nova lei que beneficiará os argentinos, divulga uma nova lei que trará vantagens aos argentinos. Ele só fez mudar o verbo, né? Mas o tempo e a pessoa continuaram os mesmos. Isso é muito estranho. O governo anunciou uma lei que beneficiará os argentinos. Essa coisa muito solta aí não dá certo em português. Exato. Vamos, então, para as conclusões? Vamos aqui.
Eu acho que mais do que voz passiva, né, Mag, nessa construção, seria a voz ativa. O governo lançou uma lei, essa é a preferência em português. O governo Isso, fez uma colocar lei. sujeito. Exatamente, Isso, SVO. a ordem canônica, sujeito, verbo, predicado, né? Ou, inclusive, às vezes aparece anunciada nova lei, ou divulgada. Sim, aparece a voz passiva é possível, a voz Exato. passiva analítica, mas a preferência é pelo sujeito, verbo, objeto. Exatamente. Flui, exatamente, flui naturalmente essa ordem que você mencionou. Então, a importância, aí colocamos a importância de utilizar a inteligência artificial como mais uma aliada no processo de tradução e de ensino-aprendizagem de uma língua, mas sempre sendo ciente da necessidade de verificação em fontes confiáveis, como já mencionamos. Também a importância da especialização e da formação constante para tomar decisões informadas, para ter um critério de decisão, para saber, não, por aqui, esse resultado realmente é horroroso, esse resultado não é bom. Por quê? Porque a gente, como tradutor profissional ou como professor de língua, tem um critério, tem uma formação e sabe, tem coisas em que a inteligência artificial pode ser útil, mas a última decisão, onde é que vai ser aplicada essa dinâmica de jogo interativo, de, sei lá, qualquer atividade, a gente tem que saber onde colocar, mas isso não é a inteligência artificial que sabe, é a inteligência humana. Exatamente. Não deixar de interagir com a inteligência artificial para conhecer, né, para saber os pontos fortes e fracos da ferramenta e tirar o máximo de proveito possível, o máximo proveito, né? Como a Rosane disse, utilizar prompts específicos, direcionar a pesquisa e colocar o máximo de variáveis possíveis, contextos, tom, por exemplo, poderíamos pedir para a inteligência artificial o significado de um termo num certo contexto e num tom informal ou formal ou num contexto oral. Ou, quando eu falo em formato, é porque podíamos pedir em que formato queremos os resultados. Lembram da tabela que a gente pediu? Sim. Quando pedimos o glossário? E, Rosane, quer ler a última? E a IA traz possibilidades reais de otimizar o ensino de línguas, economizando tempo, aumentando a personalização do aprendizado. Agora, seu uso deve ser sempre supervisionado e complementado pela intervenção humana. A IA sozinha não é nada. Nós, né, somos Exato. mais do que a IA. E, especialmente, em aspectos culturais, que nós conhecemos bem, e pedagógicos. E aqui achamos uma frase linda, né, de uma tradutora especialista em tradução de literatura, que eu queria ver aqui. Fala assim, la traducción no es únicamente una cuestión de palabras, es una cuestión de hacer inteligible toda una cultura. E ela diz, aqui estou querendo ler aqui já vou ler para vocês o texto completo. Ela fala assim, la traducción no es solo copiar y pegar palabras, la traducción no es un simple algoritmo, la traducción es transmitir culturas. Los traductores humanos somos los guardianes de los matices, los que entendemos el corazón de las palabras. Los traductores amamos el desafío de encontrar las palabras perfectas para capturar la esencia de un texto. La traducción es un arte y los humanos somos los artistas. La inteligencia artificial es una herramienta, pero nunca podrá reemplazar el alma que ponemos en cada traducción. La inteligencia artificial es increíble, pero no puede entender la belleza de un juego de palabras, un refrán o una metáfora. Como traductor, nuestro trabajo es construir puentes entre personas y conectar corazones. ¿Le dejarías esta gran responsabilidad a la inteligencia artificial?
Deixamos essa pergunta também. Achamos linda essa publicação e queríamos compartilhar com vocês para encerrar. E agradecer, né, a participação, o interesse e também saber se tem dúvidas, se querem fazer, abrir, né, a debate. Maggie, passa para o nosso contato e depois Flor podia dar as sugestões dela. Não estava ouvindo. Oi. Seria, Não, passar para o nosso contato, passar o nosso contato. Sim. aí eu posso repassar, eu acho que eu agendei aí. Né? Bom, muito obrigada, super interessante. Acho que o público ficou empolgado, foram fazendo algumas consultas aí no bate-papo, né? Aí a Lucrécia fala que gostou muito, a Cecília também, Ariadna, Sara, Ricardo, bem, e tem algumas perguntas aí, algumas consultas que agendei aí, só um minutinho. Bom, comentários, né? Aí a Elizabeth ou ele falava da nossa capacidade de discernir, né? Quando, sei lá, vocês mostravam as diferentes formas de fazer o prompt e colocar de um modo ou de outro. Depois aí o Christian falou que em um momento que havia certas traduções que eram literais, que não tinha nenhum sentido. Exatamente, é verdade, leva tudo muito para o lado literal. E aí, não, sim. E que está bem relacionado com aquele ponto da cultura que mencionou no final, né? E que é carente de sentido cultural, né? Depois aí também a Isadora perguntava, né, sobre a voz passiva, essa questão que mencionaram vocês aí no final. E aí tem uma pergunta do Christian, vou ler, e em todo caso, se ele quer abrir o microfone, não tem problema. Diz, não dá para pedir à inteligência artificial que diga como falaria um brasileiro? Dá sim, dá sim. Dá para perguntar como poderia ser traduzido esse texto para o português falado no Brasil. Sim, eu já testei. Se quiserem, se alguém quiser perguntar e compartilhar, não sei se ou colocar aqui o link da pesquisa também seria interessante. Maria, você me escuta? Estou te escutando, sim. Oi, Christian. Eu sou o Christian, prazer, sou aqui da Universidade Nacional de Cujo, e justamente estava fazendo agora o teste no Meta do WhatsApp, né? Interessante. E se você fala para a inteligência artificial, por exemplo, eu perguntei 3 vezes, né? Pedi para colocar uma frase semelhante. Lançam uma nova lei para aumentar os impostos, por exemplo. E aí disse, lança nova lei para aumentar e dá-te uma versão de Portugal, a diferença entre português do Brasil e de Portugal. Excelente. Aí eu perguntei se podia dizer como era falado no Brasil. E aí dá outras opções, né? Lançaram lei, vai ter nova lei, aprovaram. E aí eu pedi, ¿podrías traducir el texto anterior sin indeterminar el sujeto? E aí deu a opção, o governo lançou ou o governo aprovou. Então, se a gente continua dando os comandos, de certa maneira faz. Pois teve eu estou lembrando de uma vez que eu perguntei, acho que também era uma terceira pessoa do plural no português, e o resultado não foi tão ruim quanto esses que depende, né? Também depende dos ajustes. Achei super interessante os ajustes, Christian, que você colocou. Muito bons, né? Porque nessa interação que vamos conseguindo melhores resultados, mas sempre a nossa intervenção é essencial. Compartilho plenamente com o que você falou, né? Ao fim das contas, somos nós, seres humanos, que continuamos dando a sensibilidade para a inteligência artificial. Mas e essa é a ideia de ser, muito obrigado. Essa é a ideia também de ser bem preciso. Eu faço uma vez, ele não me respondeu o que eu quis, eu faço de novo e faço de novo até ele me responder o que eu quero. Não saio daqui se não me disser o que eu quero. E, claro, a gente
que tenha alma para ver isso, né? Acho que é por aí. Bueno, teria mais... Alguém levantou a mão, eu não chego a ver quem é. Quer levantar novamente? Caroline, vamos lá? É exatamente isso. Eu tive a experiência de ir perguntando. Meu nome é professora Caroline. E eu tive essa experiência de ir perguntando. Falo de Buenos Aires aqui, gente. Desculpe. Mas o chat GPT grátis até um ponto. Depois ele tem um limite. E aí, essa limitação... mas ele esclarece bastante coisa, né? Ele tem uma limitação. Então, você pergunta mesmo específico, mas ele tem uma limitação. Chega a um ponto que ele diz... consulte outras fontes, algo assim, né? Então, ainda que você diga... fale o português brasileiro, mais exemplos, um pouco mais, aí ele diz, sugiro que encontre outras fontes, algo assim, é só para... Sugiro que nos pague se você quiser saber mais. Sugiro que ponha uma grana aí, que ponha dólares. Exatamente isso. Parece que essa limitação, na minha experiência, parece que é por hora, né? É um determinado limite de perguntas, porque muitas vezes apareceu esse limite, essa limitação, e aí eu perguntei novamente 2 horas depois, e aí deixou. E eu fui perguntando mesmo, eu falei, vamos ver até onde vai isso, vamos lá. E parou. Não, chega. Já está. É de curiosidade. Excelente, Caroline. E tem a Fabiana Pinho. Pode falar? Levantou a mão. Oi, agora sim, né? Vocês estão me ouvindo? Dá sim. Bem, que interessante tudo isso da inteligência artificial. Eu estava aqui delirando com a apresentação de vocês. E, assim, com a fala da Caroline, agora eu fiquei pensando numa coisa. Porque na medida que a gente começa a fazer perguntas para a inteligência artificial, reformula, fala, não, é por aqui, isso por aqui, a gente está alimentando essa inteligência também. Não é certo? A gente está dando pautas para que vai ficando mais inteligente essa inteligência. E é muito interessante que chega uma hora que a própria inteligência fala, até que eu cheguei, vai ter que pagar. Então, a gente acaba trabalhando de graça para a inteligência artificial. Exato. E quando a gente quer avançar um pouco mais, eles pedem para a gente pagar. É maravilhoso, assim, como funciona esse sistema, né, assim, da inteligência artificial. Mas, assim, isso foi um delírio agora do momento que... diante da fala de vocês, mas muito interessante, muito incrível o que vocês estão desenvolvendo, como estão usando tanto para tradução, tanto para as aulas de português, né? Eu acho que ela ajuda também a gente ver a nossa importância, né, como seres humanos, como professores, tradutores, de estar atuando, se auto-verificando sempre também, né? Sempre se reciclando, estudando para poder sempre dar um material cada vez melhor. E ficou para mim assim 2 palavras, arte e discernimento, né? Essa capacidade nossa de arte e discernimento que são importantíssimas para a sala de aula e também para a tradução, né? E queria parabenizar ambas professoras, Rosane, Valeu. Maria, e parabéns mesmo. Obrigada, e foi muito, muito bom. Fabiana, isso que você falou, a gente sempre tem que pensar, porque logo que surgiu a inteligência, assim, que foi o boom ano passado, primeiro os professores ficaram com medo, todos os professores apavorados, achando que os alunos não iam mais estudar, iam só usar a inteligência artificial. Só que não. Nós somos humanos, somos nós, tudo bem, a gente alimenta a inteligência, mas somos nós também que, no final, resolvemos o que aceitar ou não dessa inteligência, né? Então, não vai ter máquina
que desbanque o ser humano, por mais que a máquina seja maravilhosa. Eu acho que nós ainda vamos bombar por aqui por muito tempo. Isso. Que assim seja, né, Rosane? Bueno. Vamos. Tem a Flávia que está querendo falar, Pacheco. Ei, meu povo, tudo bom? Oi. Vocês me escutam? Pois é, sim. Não, eu fiquei, primeiro, muito obrigada, eu gostei muito, 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 eu sou um pouco alucinada por esse tema de chat GPT, inteligência artificial, para dar aulas, sou tradutora e professora também de português, e eu só queria compartilhar com vocês um episódio, provavelmente vocês conhecem, é um podcast que chama Rádio Novelo Apresenta. Ah, sim. E tem um episódio, número 22, se chama Eu Vejo o Futuro Repetir o Passado. Inclusive, eu indico para os meus alunos avançados também, que eles falam sobre as diferenças entre o que existe de novo e de antigo no chat GPT. E eles entram muito nessa questão do que o robô pode fazer, o que a inteligência artificial pode fazer e o que não pode fazer. É um episódio extremamente interessante e eu só queria compartilhar isso com vocês, se vocês gostam desse tema assim como eu. E muito obrigada. Foi maravilhoso esse primeiro dia de aula. Obrigada, Flávia. Excelente, Flávia. Temos um monte de comentários super interessantes aí no bate-papo. Robson, eu acho que sim. Depois vamos disponibilizar a gravação no final do curso. Lembrem que esse é o primeiro de 5 encontros. E lembrem de acessar aí a lista de presença, que aí forneci o link também. Acho que Cultivando Idiomas comentou que foi para o chat e pediu para traduzir aquele texto de La Plata, mas adicionou a matéria completa e os resultados diz que foram outros. Agora queremos saber quais foram esses resultados. Não sei se quer comentar algo mais, se está conectado ou conectada. Depois temos outros comentários. Depois aí Amanda comentava a respeito do que falava a Fabiana, né? A respeito da filtragem. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Ai, me perdi aqui. Me perdi. Flor, eu acho que a gente podia aproveitar aquelas sugestões que você tem e arredondar aí a apresentação. Com certeza, eu acho que... Bom, primeiro, agradecer Maggie e Rosane pela apresentação, foi super interessante, eu acho que o público ficou super empolgado, todo mundo sai daqui com ideias e propostas, né? Bem, como a gente pode melhorar, né, o uso dessas ferramentas, né, com todas as dicas que vocês forneceram. E, bem, agradecer ao público, a todos os que vieram hoje e participaram e vão ficar no resto das aulas. Esperamos que tenham gostado. E, bom, para finalizar, a gente queria recomendar que tem aí, assim como comentaram, né, tem 2 filmes, né, para continuar refletindo, né. Um é Her, que é um filme do Spike Jonze, eu acho que é de 2013, e depois tem Ex Machina, que em português eu acho que eles colocaram para Instinto Artificial, que também é de 2014, e é um filme do Alex Garland. E, bom, são bastante interessantes também como para quem quiser continuar refletindo sobre esse assunto. E não sei se Rosane e Maggie queriam comentar mais alguma coisa. Eu só queria agradecer pela experiência, adorei, e a gente vai continuar ensinando, aprendendo, estudando, né? E eu acho que esse intercâmbio entre pessoas de lugares tão
diferentes, tão, né, muita gente da Argentina, de todo o país, muita gente do Brasil, muita gente da Colômbia, muita gente... Então, isso também é uma oportunidade maravilhosa para a gente trocar essas figurinhas e continuar fazendo isso, né? Nós vamos ter mais 4 oportunidades de encontro, as próximas 4 quartas-feiras, né? O mini curso continua e espero contar com a presença de vocês. Um abraço e brigadão. Magda. Um abraço, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Griselda, eu te queria perguntar, nós éramos colegas em 2003 com Corigliano? Será? Carolina, pode falar mais alto, que não sei se deu para ouvir. No, si éramos compañeras en el 2003 con el profesor Corigliano, en ITCM. ¿O no? Sabe, Carolina, acho que sim. Depois, se quiser... Sí, eu lembrei que você fazia assim. Era a única que respondia Corigliano, lembro. Tá bom. Quem é o Corigliano, gente? Sim. 2003, há muito tempo.